Vamos retomar uma aula aí da Denise na primeira parte. Muita informação, anotei bastante pergunta que vocês fizeram, vamos tentar responder a maioria, tá? Que for pertinente aí a nosso assunto. Bem-vindos de volta, tentei ser bem rapidinha, mais rápido que eu consegui. Agora a gente vai tentar focar um pouco na parte da alimentação e responder as questões que eu anotei aqui. Esperando a Denise voltar. Aprendendo muito, né, gente? A Dê é uma pessoa muito especial. Quem quiser, ela tem um site, tem os livros dela que tem a venda pela Amazon. Depois, sobrando um tempinho, eu vou deixar aí para ela falar, né, os títulos dos livros dela, muito legais. E é maravilhoso. Pra gente que é profissional da área da nutrição, é um manual, né, sobre vários assuntos. Cada livro é um curso de extensão que você faz. Maravilhoso. Bem-vindos, todos de volta. Tô esperando a Dê já vai entrar pra gente retomar. Hoje. Deixa eu só te falar uma coisinha. Onde o pessoal consegue seus livros? E qual é o título? Oi? Onde o pessoal consegue seus livros? E qual é o título do seu livro sobre autismo? Fala aí, porque o pessoal tá perguntando. Olha, o livro do autismo é abordagem nutricional na prevenção e tratamento do autismo, né? E no meu site, que é só denisecarreiro.com.br, né? E tem também Denise Carreiro, loja2.com.br. Na verdade, entrando no site, já entra direto na loja 2. E para quem também achar mais fácil, pela Amazon, Tá. tá? Os dois dá para pegar. E o frete é nosso. No Maravilha. meu site, o frete é nosso. Gente, tenho todos. Vale a pena comprar todos. Dê, então, eu queria já entrar aí na parte da alimentação. A adequação alimentar, a intervenção alimentar, ela muda comportamento autista? Para valer. E como muda, né? É incrível, é fantástico. Que assim, eu falo que o que a gente lê sobre programação metabólica, que eles falam assim, dependendo do momento aonde o processo teve aquele imprint, né? Nesse processo da gestação. Eles colocam que quanto mais próximo da fertilização, né? Mais difícil você efetivamente mudar o processo. Né? Então, é claro que aquela criança, ela tem um processo somatório que levou ela a desenvolver essa alteração do neurodesenvolvimento, né? Então, tem aquelas que a hora que você começa a trabalhar com ela, ela responde muito rápido, mas rápido demais. Em uma semana, a criança já está tendo outro comportamento, é muito rápido. Outras, elas têm respostas de melhora, mas as que eu percebo que são mais difíceis da gente conseguir realmente fazer aquele processo e conseguir, né, dar uma revertida, são aquelas que têm muito transtorno intestinal, gastroesofágico intestinal, aquelas que são mais difíceis da gente equilibrar. Que você vai, briga, volta e vai dar probiótico, não aceita, aí você entra com parabiótico e vai naquela briga. Essas são, assim, eu acho que os transtornos gastroesofágicos intestinais e aquela criança que é altamente seletiva e que leva mais tempo para você conseguir fazer ela começar a comer comida, são aquelas que levam também mais tempo para ter as respostas que a gente quer. Mas em nenhum momento, até hoje, em nenhuma criança que eu atendi, eu não vi melhora. Em todas elas você vê melhora, mas em algumas
Você esquece que a primeira vez que a criança chegou lá, a criança tinha o comportamento de transtorno do espectro autista. Aquela criança que chegou no consultório que ela não tinha expressão, né? Altamente agitada e gritava e Travou um pouquinho. Vamos esperar que vai voltar, gente. Você viu? Que delícia, né? É muito gostoso a gente atender o paciente e ver o retorno. que o teu vídeo parou. O seu também. Ah, então foi ali. Tá tranquilo? Voltou para o pessoal também tá tranquilo? Sim. Então tá bom. Com certeza. Você não vai ter uma criança que tenha esse comprometimento que não tem alteração gastrointestinal. Eu nunca vi, até hoje. Mas tem aquelas que a gente resolve muito rápido. Você entra às vezes com alecrim, com uma guaçatonga, você entra com um suquinho verde, você entra com um belo probiótico e vai começando a trabalhar a alimentação e você consegue uma resposta muito rápida. Agora, tem outros que levam muito mais tempo para conseguir. Muitos casos de crianças com parasita, com síndrome fúngica, né? Então, dependendo do quadro que a criança tem, é a velocidade que você começa a ver essas melhoras. Mas eu lembro do vídeo. Fala, querida. Para você, pode continuar dando muitas perguntas sobre seletividade. Muito. Então, assim, como abordar a questão da seletividade numa criança, né? Na criança, ainda mais, assim, na menor, nas várias faixas, né? Porque tem gente até falando de crianças que foram diagnosticadas na pré-adolescência, na adolescência. Então, como trabalhar, assim, essas crianças, principalmente focando na alimentação, na seletividade, que a grande maioria tem, né? A seletividade, a gente observa assim, que ela tem alguns componentes, né? Primeiro, alteração da microbiota. É um fator que realmente tem. Eu brinco, eu falo que, da mesma maneira que a gente já sabe que fungo no intestino produz substância hipoglicemiante. A gente tem que pensar que as bactérias que vivem dentro da gente, elas vivem em um mutualismo. A gente depende delas para funcionar e elas dependem da gente para sobreviver, porque é o que a gente come que vai determinar. Então, o que a gente come determina as bactérias saudáveis, mas também determina fungos e más bactérias. Então, se você vê que a criança vem durante todo esse processo de formação dela, sem conseguir manter uma microbiota saudável, muitas vezes com uma prevalência de fungo, com assaduras, com sapinho, com alterações, né, intestinais importantes, ela tem uma prevalência de fungos e más bactérias. Como é que é a comunicação desses micro-organismos com o sistema nervoso central? É para a gente comer o quê? O alimento deles. O fungo faz um processo de hipoglicemia para você comer açúcar, para você comer um carboidrato refinado. Então, uma microbiota patogênica, ela tem toda uma chance de estar interferindo no sistema nervoso central para que você coma os alimentos que vão favorecer ela, proteínas mal digeridas, né? Alimentos que vão favorecer as bactérias patogênicas e fungos, etc. Outro componente comum na seletividade é a dependência, o vício. Então, é muito comum você ver que a criança tem uma seletividade por alimentos que também têm opioides, né? Então, se você pegar o glúten, se você pegar o leite, se você pegar o grupo da laranja, que é rico em aminas biogênicas, excitatório de célula nervosa, é muito comum você pegar aquela criança e falar, você aceita a fruta? Eles falam assim para você, só laranja, né? Ou muitas vezes só banana. E o glúten e o leite. Porque o que a criança aceita? Aceita leite. Aceita queijo, aceita bolachinha cream cracker com requeijão, aceita o danoninho, aceita então assim, o macarrão branco, porque se você puser um molhinho ou qualquer coisa lá, não aceita.
Ah, ela não aceita nada colorido, né? Então, isso está muito ligado com esse processo que envolve esse sistema nervoso central. Muitas crianças que eu comecei a trabalhar, a mestra está falando só limonada, é isso, entendeu? Por quê? Porque esses alimentos, eles são excitatórios de célula nervosa. Limão e laranja tem amina biogênica. Então, com certeza, são aquelas coisas que você vê que não são coincidências, não pode ser coincidência. E como crianças autistas, elas têm uma hipersensibilidade no paladar, olfativa, tátil, de ouvido. Muitas vezes elas têm dificuldade de ouvir a mastigação delas mesmas. Elas não conseguem lidar com aquele barulho da mastigação. Tá? E as coisas são mais pastosas, são mais líquidas e etc. Então, nesse processo de sensibilidade, você fala assim, ó, eu falo para a mãe, vamos começar a colocar um pouquinho de um leitinho de inhame ou de coco dentro daquele leite que a criança toma. Ela pega o leitinho, ela cheira e afasta. A cor é a mesma. Ela cheira e afasta. Então, se a gente não vai conseguindo ir eu falo que você tem que comer pelas beiradas, você tem que mudar na microbiota, você tem que ir entrando com uma suplementaçãozinha de nutriente, você tem que ir equilibrando esse organismo, e é o que a gente vai falar para as mães até o fim da vida. O que tem que fazer? Insista, insista e insista. Não Troca, tenta, não desiste. Vai, tenta isso, tenta aquilo. A gente vai dando suporte aqui e você vai tentando aqui. Porque a hora que você percebe que você consegue tirar a criança daquela inércia, daquele processo, ele vai. Começou a aceitar, vai começando a mudar. Né? Eu lembro que eu dei várias entrevistas, né, nessa linha para a Gisela Savioli, e eu lembro que uma mãe, uma avó, na verdade, agora eu não me lembro, acho que é de Rondônia, tá? Ela entrou em contato comigo e falou que estava marcando uma consulta para vir para São Paulo e tal. Eu falei, sério, né? Meu Deus, né? Como é que vem de lá para cá tudo? Ela fez assim, doutora, eu ouvi as coisas que a senhora falou e eu comecei a fazer. Foi a primeira vez que nós conseguimos fazer o meu neto comer, com 9 anos, tá? Então, só de fazer o que a senhora falou na entrevista, nós conseguimos começar a mudar ele começou a aceitar a alimentação. E vieram parar aqui em São Paulo mesmo, vieram parar aqui. Então, a gente percebe isso, crianças com TDAH, elas não são tão rígidas quanto as crianças autistas, mas elas também costumam ter essa seletividade. E uma delas, que a mãe, inclusive, é colega nossa, eu atendi 15 dias depois, eu fui dar aula para ela. E aí ela fez assim para mim, em 15 dias, ele está pegando a salada e comendo com a mão. Tá? Em 15 dias. Tem uma neurologista que trabalha dentro dessa área, depois que ela foi estudar para tratar os filhos autistas, ela trabalha com essa linha, vamos falar assim. Ela deu uma entrevista falando que em uma semana que ela tirou o glúten e o leite do menino dela, em uma semana, a sensação que ela teve é que tiraram um véu dele. Né? E é um pouco essa sensação que você tem em algumas crianças. Eu me identifiquei com o que ela falou pelo que eu observava nas crianças no consultório, né? E algumas crianças que até hoje eu brigo em função desse intestino que a gente não sabe mais o que fazer para melhorar. Só que a mãe e o pai me falaram o seguinte, que na primeira semana que começou o tratamento, eles falaram para mim, e aí o pai, né, que me mandou, falando que o pai dele, o sonho dele, era que o menino chamasse ele de vô, que olhasse para ele, chamasse ele de vô. Ele falou que na primeira semana da mudança, o menino pegou a mão do avô, olhou para a cara da avó e fez vô, e puxou ele para brincar, entendeu? Então, foi a primeira semana, até hoje a gente briga para tentar melhorar ele.
Mas olha só como você vai vendo as respostas de crianças que você vê chegar no consultório com toda aquela característica do autismo clássico, e você vê 6 meses depois, ou às vezes até antes disso, a criança chegar lá te dando um beijo, te dando um abraço, sorrindo, falando, contando, né? Então, assim, imagina que a alimentação fez. Muitas vezes você vai ouvir assim, é que agora a terapia deu resultado, né? Então, Eu atendi, fala. atendi uma vez um paciente, né? É uma mãe, né? Eu atendi a mãe, né? A criança veio junto porque a criança tinha 2 anos, né? E ela tinha o diagnóstico, mas ela também não andava, ela tinha outras questões. E quando eu comecei o trabalho com ela, né, do tratamento, da questão do intestino, da alteração da qualidade alimentar, né, fiz todo o trabalho de adequação. Como ela era uma criança pequena, né, era mais fácil a mãe conseguir. Ela ainda não estava num nível, era mais fácil conseguir manipular Administrar, a ingestão. Em 2 meses, a criança começou a falar, a criança começou a andar, houve uma melhora brutal, assim, o pediatra ficou super surpreso com a evolução da criança, né? E não é um tratamento, assim, que acaba rápido, né? É a longo prazo, mas muitas vezes você consegue ver um resultado, né? Rápido, em alguns casos, né? Não é em algumas situações, os resultados são muito rápidos, algumas situações demoram um pouco mais até você acertar o quadro, e aí, assim, entra muito isso, né, que eu vi o pessoal colocando aqui, mas eu tiro esse e coloco o quê, né? As pessoas têm um pouco de dificuldade nessas substituições, né? Ó, 2 dúvidas que surgiu aqui que são similares. Que perguntaram se leite de inhame é adequado a partir de qual idade e como substituir o leite, principalmente para quem tem alergia à proteína de leite de vaca. Então, aí depende da fase que tá, né? Porque se você fala assim, a criança já está comendo de tudo, já está aquela criança que já está com 7, 8 meses, que já almoça, já janta, já tem os intervalos, já tem, né? Nesse caso, a gente até já pode começar a substituir por algum leite vegetal. Mas porque assim, as alergias, você tem a PLV, que é mediada por IgE e que você não pode nem olhar para a cara do leite, nem respirar ele. Então, para esse, eu não posso trabalhar com leite 100% extensamente hidrolisado, porque peptídeos do leite pode desencadear o processo. Então, essa criança, em geral, vai estar no Neocate, né? Ou nesses produtos elementares, o Neocate ou similar. Agora, quando a criança não tem a mediação por IgE, ela tem hipersensibilidade à proteína do leite de vaca, mas não tem mediação de IgE, aí pode trabalhar com os leites 100% extensamente hidrolisados. Até quando? Até a criança está comendo de tudo. Se a criança está comendo arroz, feijão, carninha, legume, verdura, fruta, está comendo de tudo, aí efetivamente, então, de 1 ano para frente, eu posso trabalhar tranquilamente com os leites vegetais, desde que eu equilibre muito bem a alimentação da criança. Esses leites vegetais, para criança até 2 anos, eu não entro com castanha, nozes, avelãs, oleaginosas, porque as oleaginosas, em geral, são de potencial inflamatório alto. Então, eu não entro, porque muitas vezes, quando você substitui o leite por esses alimentos, por esses leites vegetais, acaba usando com muita frequência. E aí, muita frequência de oleaginosa pode gerar inflamação. E uma das coisas que eu sempre tento indicar para a mãe é varia, rodizia. Você pode usar um leite de coco, você pode usar um leite de... Se não tiver doença celíaca, um leite de aveia. Você pode usar um leite de arroz, tem vários legais no mercado, inclusive leite de arroz em pó. Pode usar leite de coco, né? Alguns fazem em casa, outros até comprar alguns prontos que já tem de qualidade boa. E aí, assim, o leite de inhame, ele pode ser indicado? Pode, como mais uma opção, né? Então, o inhame, quando o pessoal fala, esse negócio de dar leite de inhame, inhame é altamente nutritivo. É depurativo, elimina toxina, trata estômago, é anti-inflamatório e modula o sistema imunológico.
sabe? Nenhum problema. Ah, ele é precursor de hormônio feminino. Não, ele tem DEA, tá? Que é um precursor de todos os hormônios. Então, assim, dá para usar? Dá. Agora, vale a pena variar? Sempre. Como mais um alimento, né? Vale a pena variar. E aí, aqueles cuidados que tem, né? Porque para fazer o leite de inhame, ele tem que ser cru. E aí, para você poder fazer o leite, você tem que tirar fator antinutricional. Então, é aquele choque térmico, é descascar o inhame, ferver 2 minutos na água, jogar água fora. Aí você pode, para um inhame pequeno, 150 ml de água. E eu sempre falo para a mãe, tenta bater com fruta. Você bate com fruta, desce bem. Se você bater o inhame com fruta, fica gosto de suco de fruta. Se você bater com várias frutas, fica gosto de vitamina. E não precisa deixar de molho de um dia para o outro, porque você pode ferver 2 minutos na água fervendo. Você dá um choque térmico que você vai tirar o ácido oxálico, você vai tirar os fatores antinutricionais, tá? Eu falei com uma das pessoas que mais entende de técnica dietética que eu conheço, né? Que é a Ana Vládia. E aí eu perguntei para ela, falei, se a gente fizer isso, a gente tá garantido? Ela falou, sem problema, um choque térmico, né? 2 minutos na água fervendo, você tira fator antinutricional. Facilita a vida, é mais rápido, você faz em 2 tempos um negócio desse, né? Então, o ideal é variar. Eu falo que substituir leite é fácil, porque você pode substituir esses leites vegetais em qualquer preparação que iria leite, pode bater com fruta, pode usar, eu fazia para o meu neto leite de inhame e punha um pouquinho de açúcar, bem pouquinho de açúcar de coco, pingava umas gotinhas de óleo de coco, ele chamava de leite suco, né? E mandava ver, porque ficava gostosinho. Então, eu acho que dá para a gente usar sem problema, dá para trabalhar. Hoje em dia é muito fácil essa substituição. E a criança, mas ela não aceita. 1, 2 dias, no terceiro aceita. A gente tem que lembrar que o paladar muda, né? Muda a cada 15 dias muda o paladar. Então, é só a gente ir trabalhando isso com a criança que você vai conseguindo mudar, né? Poder, Fala, querida. a alimentação em si, quais seriam os grupos alimentares mais importantes para se excluir e os grupos alimentares mais importantes para se comer com mais frequência? Eu acho que grupo alimentar nem excluir, nem o que acontece com o grupo alimentar é que volta para aquela história de pensar no organismo como um grande laboratório de química. Tem reação acontecendo o tempo todo para todo lado, nós somos consequência dessas reações, mas os reagentes são os nutrientes. Então, eu não preciso de excesso eu preciso de conjunto. E para mim ter conjunto de nutriente que você pode considerar reagente, eu preciso ter algum alimento do grupo do arroz, algum alimento do grupo do feijão, algum alimento do grupo da proteína, nem que eu combine as de origem vegetal, para dar um aminoácido mais completo, e algum alimento do grupo do legume, da verdura e da fruta. Então, de uma maneira geral, se a gente tiver um pouco de cada grupo, é mais difícil ter muito de algum. Então, você evita naturalmente excessos e carências. Agora, tem algo. Oi? Equilíbrio. Mas tem alguns alimentos que na verdade, eles só estão aí porque se convencionou que precisa. Por que qualquer mamífero precisa de leite enquanto mama? Qualquer um, inclusive nós. Então, essa ideia que precisa de leite, que leite vai dar proteína, se você digerir a proteína do leite, ela vai te dar aminoácido, mas qual ser humano digere? Certo? Então, já começa por aí. Então, é balela, é conversa para boi dormir. Então, proteína de leite de vaca, o glúten do trigo moderno, não é o que a natureza deu. Quem modificou o glúten, o trigo, foi o homem que fez essa besteira. E esse glúten do trigo moderno é que causa inflamação, é que causa doença. É coincidência a gente ver que o glúten foi modificado no final da década de 60 para o começo da década de 70. Na década de 60, se você pegar em 60, era 1 para 10 mil nascidos e com autismo. Nem se ouvia falar, nem se sabia o que era quase. Entendeu? E aí, que coincidência toda é essa? Porque quando começa a industrialização, no começo da década de 70, 60, né? Começou na década de 60, explodiu na década de 70.
o alimento ultraprocessado, mais de 90% é leite, glúten, soja, açúcar e aditivo químico. Só que, em paralelo, o pessoal parou de comer legume, verdura, frutas, cereais integrais e também começou, de um tempo para cá, a abolir as leguminosas, né? Aquela história, feijão engorda e começa aquelas bobagens, Ou da né? gases. Então, da gases. Ah, sim, é, porque prepara errado, não faz as coisas certas, não deixa de molho, ou tô com uma falta, ou tá com uma falta de ácido clorídrico, ou come, se entope de líquido com a refeição. Então, na verdade, eu brinco e falo que se a gente tivesse a alimentação que tinha na época da vovó, né? Porque eu nasci na década de 60. Eu nasci numa época que se comia comida. Quando que começou a entrar as porcarias? Aqui no Brasil, final da década de 60, começo de 70. Aí explodiu. Aí explodiu as encrencas. Aí começou a maior parte das doenças crônicas não transmissíveis, né? E se convencionou e se socializou que o normal é comer porcaria. O normal, tadinho, não vai comer um danoninho, judiação, né? Não é assim? Só falta Menina, você não vai dar uma bolachinha recheada para ele? Que maldade, né? Então se convencionou que isso é o normal e que quando você não come essas porcarias, você é anormal, certo? Porque aí você é chata, é natureba, ecochata e daí para frente. Radical, então, já nem se fala, né? Então, aí começa a entrar todo esse processo. Então, eu acho que trazer um pouco de volta para as pessoas, comer comida. Então, o mesmo processo que pode prevenir um autismo, também pode ajudar a reverter. Aí você fala, mas consegue uma reversão completa? Não sei. Depende de cada um. Mas o que a gente sabe que é o que você mais observa na prática clínica? Uma recuperação das funções. sim. Uma recuperação das funções. Volta a falar, volta a entrar em contato de olhos, sai da estereotipia. Acaba tendo um processo onde a criança volta a ter face expressiva, né? Então, isso é uma das coisas que eu mais observo no consultório. Ah, mas ainda tem aquele processo, ainda tem aquele outro processo. Ok, mas existe todo um processo de melhora que vem acompanhando e que vem melhorando essa qualidade de vida. Mas para quem? Para quem come comida de verdade. Tá? E aí o pessoal fala, nossa, é difícil o tratamento, né? É comida da vovó, né? Comer comida do tempo da vovó, comer comida, não ultraprocessado, tá? Ah, mas pode ter alguma coisa na comida que não é legal para a pessoa? Pode. Pode, para algumas pessoas o grupo da laranja não vai ser legal, para outras pessoas ela pode não digerir bem e gerar um processo inflamatório por causa de uma carne vermelha. Para uma outra pessoa pode ser o milho, pode ser? Pode ser. Mas, de uma maneira geral... Oi, querida? Avaliar caso a caso, né? A individualidade. Avaliar caso a caso. A gente tem aquelas coisas que são regras. Sim. Eu falo que só deve evitar quem quer ter saúde. Sim. Então, você fala proteína de leite de vaca, glúten do trigo moderno, soja, amendoim, aditivo químico, açúcar, só deve evitar quem quer ter saúde, só. Tá? Agora, de uma maneira geral, a qualquer outra coisa vai depender de uma individualidade. E a gente vai ter que buscar em cada caso como que eu vou fazer para recuperar esse transtorno gastroesofágico, se eu vou ter que trabalhar com alguma coisa que melhora a produção desse ácido clorídrico, que protege o estômago e o esôfago e evita um refluxo como uma guaçatonga, né? Se eu consigo dar um probiótico, ou primeiro eu vou ter que entrar com parabiótico para depois conseguir entrar com probiótico. Eu não sei se vocês estão familiarizados, mas o parabiótico nada mais é que você abrir aquele probiótico, jogar um pouquinho de água fervendo nele, matar os bichinhos e dar. O parabiótico tem o padrão molecular da bactéria que acaba levando para o organismo
um aumento de substâncias anti-inflamatórias e ajuda a recuperar a integridade da parede intestinal. Então, às vezes, a criança não aceita o probiótico, mas ela aceita o parabiótico e eu preparo o intestino para depois conseguir dar o probiótico. Então, em cada caso, a gente tem que ver isso. Mas na alimentação, principalmente para né, quem está acompanhando a gente que é nutricionista, né, que já está acostumado com isso, é a alimentação do tempo da vovó. Eu falo que às vezes eu acho que fica até chato, porque você fala sempre a mesma coisa, né? Então é fruta, 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 muito legume, muita verdura. Eu falo para as mães quando a gente está introduzindo alimento, eu falo, a hora que a criança começa a pôr coisa na mão, enfia uma fruta no meio, né? E deixa a criança se atacar com a fruta, né? Acostumar com aquela fruta na mão, com aquele sabor. Você sabia que eu, como nutricionista, né, a Sofia e o Luca, eles sempre foram boca boa, né? Eles abriam a boca, o que eu servia, eles comiam, sempre foram muito. O Davi, ele nasceu um pouco mais seletivo. Ele gosta mais de coisas, legumes, verduras, salada, ele come... Que seletividade boa! Ele come cebola. Eu mandei uns vídeos para você, né? Ele avança no repolho, na abobrinha. Seletividade é excelente. Todo mundo queria que o filho tivesse essa seletividade. Seletividade no sentido de ele recusa a maior parte das frutas que eu ofereço para ele, desde os 6 meses. E eu insisto, eu continuo, eu ofereço de manhã, eu ofereço na hora do lanche, eu ofereço no lanche da tarde, eu ofereço depois do almoço, eu ofereço em tudo quanto é hora, eu ofereço fruta para ele. Às vezes ele pega e fala, não, joga no chão, às vezes ele come, mastiga e cospe, mas eu continuo insistindo, eu não desisto. Sim. E ofereço aquelas frutas assim, vai mamão, vai manga, vai abacate. Sabe, eu ofereço de... Nem as menos doces ele aceita? Então, ele tem uma questão muito específica com fruta que, assim, eu não consegui identificar ainda o que pode ter acontecido, né? Bem estranho mesmo. Mas eu acho que, assim, uma coisa que a gente sempre coloca em qualquer situação, não desista. Ali, É a tal história. Não desista, não desista. A gente tem, com o meu neto, ele não pega salada e come assim. A gente corta a salada e põe no prato com arroz e feijão, ele come o que você puser. O que você puser. Pode pôr escarola, almeirão, agrião, rúcula, o que você que puser, ele come, mas ele não pega como salada e come assim, tá? E a gente vai continuando a mostrar, vai continuando insistindo, né? essa questão, você tentar oferecer de diferentes maneiras, em De diferentes maneiras. diferentes texturas. Então, assim, a criança pode ter recusado 5 vezes. Espera 1, 2 dias, oferece de novo, de De outra. novo. Então, essa insistência e sempre tentando ser num ambiente, né, é importante também a questão da alimentação, do ambiente alimentar, né? Da questão da alimentação ser um momento, ter aquele momento, estar junto, comer junto, as coisas saudáveis, para dar exemplo, né? Porque eles... Fundamental, né? Exemplo é fundamental. Outro dia ele fez assim pra gente. A Juliana foi cortar a verdura, ele fez assim: não, eu quero comer igual vocês. Tá vendo? Aí ela pôs no prato a salada e ele comeu a salada. Então já. Aí você vê que tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, né? E insiste, e vai, e tenta. E aí você vê que o negócio vai. Quer dizer, não tem. Agora, não pode deixar, não pode deixar de insistir. Não pode tentar de dar de uma maneira, de dar da outra maneira. O que acontece é que dá trabalho. Então, algumas pessoas, elas preferem achar que realmente não tem comprovação científica do que ter trabalho, certo? Então, infelizmente, é isso. Eu falo que é aquela situação que você fala assim, a criança não nasceu nessa família à toa, é porque ela tem que passar por esse karma, né? Porque você vê que a pessoa não quer fazer, né? Dá trabalho, eu não quero ter esse trabalho. Muitas vezes você tem que melhorar e mudar a alimentação da família e dos pais para Né? conseguir mudar da criança, porque eles têm que ser o exemplo. Não adianta eles quererem melhorar a alimentação da criança, né? Por exemplo, minha filha não vai mais comer glúten, não vai mais comer laticínios.
Mas a família inteira, né, come todo tipo de iogurte, queijo, leite, aí o pãozinho da padaria quentinho de manhã com manteiga, e todo mundo, que delícia, mas você não pode. Então, precisa ter a questão familiar, o apoio familiar, né, o exemplo, para ter uma aceitação maior da criança. Porque não adianta assim, ó, filho, você vai comer salada, mas eu estou comendo uma lasanha de presunto e queijo, né, do seu lado. Então, A criança, em geral, é produto do meio, né? Ela é produto do meio. Eu acho que quem me conhece sabe, eu já falei várias vezes, eu comecei a estudar tudo isso para tratar meus filhos, né? Então, assim, eu tinha processo inflamatório crônico, eu vivia com sinusite que só passava com cortisona, eu tinha um monte de sintomas alérgicos, o meu marido também, e lá a gente sabia que era isso, a gente achava que era assim mesmo, era normal, né? Era esse processo. Quando meus filhos, que eu fiz tudo que eu sabia de melhor na alimentação, do que eu conhecia na época, e eles eram extremamente doentes e nunca saravam, nunca saravam, nunca saravam, começou a cair minha ficha. E aí eu fui procurar, aí eu fui entender, aí eu fui pesquisar. E é claro que a responsabilidade foi do que eu fiz, mas não foi culpa porque eu não sabia. A gente não pode trazer uma culpa para a gente quando a gente não tem informação, né? E eu coloco isso, eu falo que eu tenho dó de quem não tem informação, tá? Agora, quem tem a informação e prefere não fazer é livre-arbítrio, né? Aí é outra coisa. Mas claro que todo esse processo alérgico dos meus filhos foi produto do meio. Foi do que eu fazia, do que o meu marido fazia, foi do que a gente comia. Então, a hora que você pega e agora você leva a criança e fala, ó, ela tá com problema, agora eu vou ter que mudar a alimentação dela, pode esquecer. Se não faz uma mudança na família, não vai conseguir ter resultado. O processo tem que ser familiar na maior parte das vezes. Tem que ser familiar. É só assim que você consegue resultado. Dê, o que você acha da dieta cetogênica por algum tempo para tratar questões neurológicas de epilepsia, de autismo? Eu vi algumas linhas que seguem isso. Você já teve alguma, sei lá, experiência com isso? Eu já tive experiência com criança que chegou com epilepsia e convulsão, de dia, de tarde, de noite e de madrugada. Uma criança que até 2 anos não tinha nada, começou a ter epilepsia e convulsão, parou de falar, perdeu o contato de olhos, foi regredindo, chegou para mim 7 meses depois com orientação para fazer dieta cetogênica. Eu falei, meu amor, o negócio é o seguinte, não faço, vou te explicar por que que eu não faço, e aí você decide se você quer acompanhar comigo ou não, entendeu? Não faço por quê? Porque para mim a dieta cetogênica, você está usando mais uma droga para controlar a epilepsia. Porque, na verdade, você está querendo o quê? Produzir os corpos cetônicos para que seja fonte de energia para o cérebro e para controlar. Sim. Então, o que você está fazendo? É mais uma droga que você está promovendo no organismo da criança, só que você está promovendo uma droga endógena para poder controlar isso, certo? Uma criança que está em formação. Eu não acredito que a cetose, ela não é uma coisa natural. A cetose existe quando tem desequilíbrio, certo? Então, você pega e você produz corpos cetônicos, não é? Para poder controlar, e a criança que está em formação, ela vai fazer com que aquela proteína dela tenha que ser direcionada para manter o cérebro vivo. E não vai conseguir produzir adequadamente o neurotransmissor, os hormônios, as células de defesa, além do fato dela estar em crescimento. Como é que você pega uma proteína, desvia para o processo de energia, não tem matéria-prima, nem para a parte estrutural, nem funcional. O que vai acontecer a médio e longo prazo com essa criança? Ela tem alguma chance de sarar? Tá? Agora, a hora que você fala assim, ela tá com epilepsia? Tá. Ela tá com convulsão? Tá. Por quê? O que está acontecendo? Tá? Vamos avaliar? Vamos avaliar se está com uma desbiose intestinal, se está com prevalência fúngica, se está com hipoglicemia, se está com deficiência de nutrientes necessários para ação cerebral, para potencializar o GABA. Vamos avaliar esse processo?
Então, foi o que eu fiz com esse menino. Ele ficava 7 dias sem evacuar. 7 dias sem evacuar, desde os 6 meses de idade. Uma criança que tinha uma alimentação totalmente hipoglicemiante. Totalmente. Cheia de leite, glúten, soja, aditivo químico e cítrico. Certo? Corrigir a alimentação, corrigir o intestino, corrigir os nutrientes, tá? Depois que eu passei toda a alimentação e suplementação para ele, uma criança que tinha tomado drogas nesses 7 meses, Rivotril, Depakote, Lamotrigina e Sabril. Drogas que são umas pancadas. Essa criança recebeu 3 diagnósticos da Unifesp, do Einstein e da HC de doença neurodegenerativa sem chance de remissão, com 20% de chance de sobrevivência. Quando os pais passaram comigo, e eles falaram que eles iam ficar 1 mês com a criança pensando no que eles iam fazer, porque todos falaram que tinha que internar a criança e tinha que dar uma droga internada, porque como nada controlava as crises, tinha que ser droga muito forte, mas que tinha que ser internada pelo risco que a criança corria. Certo? Ok. Só falei, expliquei para eles a relação intestino, microbiota, cérebro, o que uma hipoglicemia podia fazer, o que uma excitação neuronal podia fazer, e vamos fazer. Vocês vão fazer direitinho? Vamos fazer direitinho. O que nós vamos fazer? Comer comida. De verdade. Sem aditivo químico, sem porcaria tóxica, em horários regulares. Ok, bonitinho. Suplementação, probiótico, complexo de vitamina e mineral, ômega 3, e fiz uma taurininha sublingual, que eu usei da Douglas. E vamos lá. Para potencializar o GABA. O GABA é inibitório, para evitar a excitação neuronal. Ok. 1 semana depois que começou a dieta, a mãe me ligou assim: o intestino está dando sinal de funcionamento, as crises estão melhorando. Segunda, lembra? Crise sem chance de remissão. Ok. Em 1 semana. Segunda semana. Intestino, o dia que o intestino funciona, ele não tem crise. O dia que o intestino não funciona, ele tem crise. Terceira semana, o intestino está funcionando todo dia, não teve mais uma crise. 4ª semana, voltou a falar, voltou o contato de olhos, voltou o desenvolvimento. Em 25 dias, essa criança voltou totalmente para a normalidade. Isso foi em 2014, 6 anos depois, nunca mais teve nada. Nunca mais teve uma crise. Então, o que nós fizemos? Recuperamos função. Agora, você acha que ia recuperar a função dessa criança fazendo uma dieta cetogênica? Entendeu? Então, eu não concordo e não acho que essa dieta vai resolver e vai recuperar uma função de ninguém. De ninguém. Nem criança, nem adulto. Eu acredito que a gente tem que trabalhar com entender o que está causando e mudar o processo. Tá? Quer dizer, a mesma causa que levou esse menino a todos esses sintomas é a causa de transtorno do espectro autista. É exatamente o mesmo processo. Aí. É exatamente o mesmo processo, não é? Então, eu não concordo. Eu acho que a gente tem que tentar trabalhar sempre pelo equilíbrio. Agora, claro, pode acontecer ter uma situação ou outra que tenha que entrar com uma dieta específica. O que eu não concordo, Natália, é pela generalização. Entendeu? Então, assim, epilepsia tem que dar dieta cetogênica. Vamos avaliar o caso, vamos tentar equilibrar, vamos tentar desinflamar, vamos tentar nutrir. Nada deu resultado? Vou partir para uma cetogênica e ver o que acontece. Entendeu? Mas antes eu preciso tentar reverter. Antes eu preciso tentar recuperar, porque nós estamos falando de uma criança em desenvolvimento. E eu não acredito que isso seja diferente para o adulto, não, porque o adulto renova 50 milhões de células todos os dias. Então, eu também preciso manter um processo de formação e renovação adequado, né? Então, primeiro de tudo, eu vou sempre tentar equilibrar. Depois, aí a gente, claro, não vai ser radical a ponto de, se for o caso, tentar ou entrar com alguma coisa assim. O que eu falo é porque até hoje eu nunca precisei usar, tá? Mas, se um dia precisar, tem que estar aberta a tudo, né? Tá. Odê, quando você aborda o tratamento com essas crianças, qual a suplementação você dá líquida? Você manda manipular e dá líquida?
Na maior parte das vezes, sim, porque a maior parte das crianças que hoje estão chegando no consultório, elas vêm com 2, 3, 4 aninhos. Algumas maiores até conseguem engolir cápsula, mas na maior parte das vezes, não. Então, e esse é o grande inferno na vida, né? É a gente tentar dar suplementação para a criança. Probiótico, ok. Ômega 3 tem algumas opções interessantes já líquida. Alguns eu trago importados, mas até aqui no Brasil já tem alguns. Probiótico é facinho, você tira da cápsula, dilui num pouquinho de água, é perfeito, não tem sabor, não tem nada. A vitamininha C é fácil de dar também, que é aquela vitamina C que eu trabalho com ela tamponada. Vitamina A, vitamina D é fácil de aceitar, não tem muito problema. A única coisa chata mesmo que a gente tem para dar para a criança é o complexo de vitamina e mineral. Então. Esse complexo é muito chato porque o sabor é muito ruim. Aí você tenta colocar um sabor natural, evitar polióis, né, que aumenta a fermentação, então sorbitol, etc. Então é complicado de dar, é complicado. Eu falo, quando é realmente necessário, quando eu vejo que eu não tenho para onde correr, que eu vou ter que entrar mesmo com a suplementação, eu falo para os pais, encara como um remédio. Sim. A maior parte dos remédios na seringa, né? Na seringuinha da boca. É. Você dá em pozinho daqueles prontos ou você manda manipular também? Não, eu mando manipular. Eu mando manipular e peço para abrir a cápsula, diluir num pouquinho de água e dar. Porque não tem sabor, né? Então é super tranquilo de dar, não tem muito problema. A vitamininha C pode fazer em xarope, mas também pode fazer ela diluída num suquinho de fruta natural, que ela vai super bem também em pó e ela dura mais do que em líquido, né? Então, acho que são algumas coisas que são fáceis de dar. Quando eu posso e consigo, pelo menos naquele momento, não entrar com vitamina e mineral, eu prefiro, porque aí a criança não fica avessa à suplementação, entendeu? Aí ela acostuma com o probiótico, com a vitamininha C, com a vitamina A e D, ômega 3 e tal, aí vai tranquilo. Aí, se realmente eu ver que não tem jeito, aí eu entro com complexo de vitamina e mineral. Então, depende, né? Não tem jeito. O doutor Cícero fala muito de deficiência de vitamina D no aumento da incidência do autismo, né? Ele, Com toda certeza. ele fala que ele tem trabalhos que ele diz que quando equilibra a vitamina D com superdoses e depois com uma dose de manutenção, já se consegue um ótimo resultado. O que eu acho que entra na nossa parte é a mudança alimentar, né? Que é imprescindível. Não dá só suplementar sem mudar a alimentação. Acho que a parte da alimentação é o mais importante na dele. Olha, para mim, você pode deixar com vitamina D na casa do balão e dando glúten, leite, soja, açúcar e aditivo químico não vai fazer cosquinha, tá? Então, eu acredito sim, a vitamina D é fundamental, ela interfere em inúmeros genes, ela é determinante para a tolerância imunológica, para evitar autoanticorpos, para a função cerebral, para a função da tireoide, para a função da insulina. Então, ela é importante para inúmeros processos. Ela é ativada pelo magnésio e ela é necessário para a ativação dela a vitamina A, né? Também. E a gente, para formar e fazer funcionar o sistema nervoso central, o neurotransmissor, a bainha de mielina, precisa de vitamina B1, B12, precisa de ácido fólico, zinco, magnésio, precisa de ferro. Então, não dá para pensar que uma substância isolada, sozinha, vai resolver o problema, tá? Então, o que a gente tem que pensar é sempre no contexto. Então, em primeiro lugar, efetivamente trabalhar a alimentação, porque essa vai ser a base de tudo. O suplemento faz o que você come para o lugar certo. Então, se você está dando a melhor suplementação do mundo e não mexeu na alimentação, você quase que está jogando dinheiro fora, né? Então, precisa, em primeiro lugar, recuperar a alimentação, precisa tentar trabalhar, claro, que quando pode, a gente tenta o máximo que a gente pode, tentar trabalhar com os orgânicos, né? Porque o agrotóxico, glifosato, já tem vários trabalhos mostrando a relação de glifosato com TEA, com alterações de neurodesenvolvimento.
né, e outros agrotóxicos. Então, conseguir usar o orgânico, conseguir trabalhar com a alimentação o mais legal possível para manter microbiota saudável, etc., show de bola. E aí trabalhar com a suplementação. Né? E eu ainda brinco, eu falo, eu dou curso de suplementação nutricional na prática clínica e eu falo o tempo inteiro isso no curso. Sim. Quando a gente vai estudar alguma coisa, eu falo, agora vamos recuperar a função. Pronto, isso vai ter que ser pela alimentação. Agora, o que eu posso fazer na suplementação para resolver? Porque não adianta. Se você não tiver um trabalho na alimentação, a suplementação não vai. Eu cansei de ter resultados desse tipo. Que a pessoa vinha muito bem obrigada, de repente ela começa a regredir. Aí eu falo, ok, separou a suplementação? Não, mantive tudo direitinho. Mudou a alimentação? Sabe o que é, doutora? É que aí teve festa, aí aconteceu isso, aí aconteceu aquilo. Então você vê que a pessoa não parou a suplementação, mas não manteve uma alimentação adequada. E ela começa a ter regressão de novo. Perguntaram sobre alimentação vegetariana, se precisa suplementar com aminoácido. Na verdade, a Denise já até comentou isso na live. Se você come arroz com feijão, por exemplo, você já tem todos os aminoácidos essenciais necessários, né? Aí você dá uma variada, varia os tipos de feijão, lentilha, grão de bico, varia os tipos de arroz, então feijão, o arroz preto, arroz branco, arroz... Batata, mandioca, mandioquinha, cará, inhame, batata doce, né? Então, assim, E complementa, né, Natália? Complementa com um cogumelo, com uma quinua, um amaranto. A gente tem, não são alimentos que são do Brasil, mas que estão aí, dá para usar, e são alimentos que têm proteína completa. Uma hora pronobis, né? então dá Que para é uma... alimentar. Oi? Então, eu estou respondendo para a pessoa que numa alimentação equilibrada você consegue atingir a ingestão de proteínas, aminoácidos, mesmo tendo uma dieta vegetariana. Sabe o que eu acho? É que é passado muito para a gente a ideia de que proteína é uma coisa que está no alimento de origem animal. O aminoácido, que é a menor unidade da proteína, o mesmo da origem vegetal, é o que tem na origem animal. A diferença é que o alimento de origem animal tem todos os essenciais. E os alimentos de origem vegetal, falta um no arroz que tem no feijão, falta um no feijão que tem no arroz. Mas quando você tem uma alimentação completa, equilibrada, variada, você consegue combinar esses aminoácidos e dar a mesma qualidade. Mas uma alimentação vegetariana tem que ser uma alimentação vegetariana. Ou seja, eu tenho muito paciente que fala assim, eu sou vegetariano, só que eu não como salada. Só que eu não como fruta, só que eu não como legume, né? Então, não é só não comer carne, é ter uma alimentação variada, equilibrada, ampla, para neste contexto você conseguir equilibrar todos os nutrientes necessários, tá? A última questão que eu anotei aqui, né? Passaram muitas, gente, mas não dá para responder todas. Eu agradeço, né? Tantas participações. Perguntaram sobre o autista adolescente, né? Quando o diagnóstico é feito na adolescência. Você tem alguma experiência com isso? É mais difícil reverter? O trabalho é feito da mesma maneira? Não é mais difícil de reverter, ao contrário. Principalmente se você vê que teve um processo de evolução e de repente teve essa alteração, não é difícil de reverter. Não vamos pensar em reverter. Vamos pensar assim, não é difícil de recuperar a função. Sim. Tá? Então, eu tive caso de autista que eu comecei a tratar com 23 anos, tá? E até então ele tinha todo o processo clássico, desde de sempre, desde pequenininho, com obstipações intestinais, não fazia contato de olhos, o movimento head banking, enfim, todo o processo clássico. Em 1 ano e meio, ele vinha, entrava na sala, me dava beijo, sentava, conversava comigo, contato de olhos. Em 3 meses de tratamento, ele dançou quadrilha, né?
E assim, a mãe falava assim para mim na última consulta, e a mãe e o pai, né? E ele fez escalada e foi para balada. E agora ele senta comigo e faz toda uma avaliação do texto. Ele tem noção temporal de, né? Ontem foi aquela história, né? Ontem foi quinta, hoje é sexta, amanhã é sábado. Tava com noção temporal. Chegava, contava a história dos amigos, conversava com a irmã, conversava com a mãe, conversava com o pai. Então, nessa consulta, a mãe fez assim: não é só ele que voltou para a vida, a nossa família resgatou a vida da nossa família, né? Com esse processo. E o menino começou o tratamento com 23 anos. Você falava assim, aí ele ia chegar, então, no mesmo nível de normalidade, É óbvio que não. Mas todo o processo de qualidade de vida dele virou outro. É um menino que chegou tomando 4 medicamentos de tarja preta, mais um para enxaqueca. Em 1 ano e meio, ele tomava metade de um e não tinha mais crise nervosa. Desde que não deixasse ele dar um gole de leite. Se ele desse um gole de leite, ele gritava 3 dias seguidos. Entendo. Mas a alimentação não tem nada a ver com isso, não é assim? Dê, eu queria agradecer, queria te dar a oportunidade de finalizar, falar o que você quiser para finalizar. E tem muita gente perguntando se você atende, se você está atendendo. Nós duas somos nutricionistas, nós duas atendemos, mas eu queria que você colocasse se você está atendendo, como está atendendo, se alguém quiser marcar consulta com você, a partir de quando, como fazer, se você puder. Muita gente perguntou e eu acho que agora o espaço é seu para finalizar e falar um pouco sobre isso. Então, eu atendo, sim, atendo tanto presencial aqui na Vila Mariana, em São Paulo, como atendo online. Eu estou de recesso agora para terminar um livro, né? Mas na semana que vem eu já estou voltando a atender, mas o horário está complicado. Está um pouco complicado, precisa de pedir para a Marcinha ir encaixando, né? Porque os horários estão um pouco complicados. Por isso, meninas, as nutricionistas que estão nos ouvindo aqui, que estão com a gente aqui, mande ver. Nós estamos precisando de muita nutricionista. A gente precisa trabalhar muito com a prevenção, a gente precisa trabalhar muito com a informação. Ainda tem muito pouco profissional nessa área e as pessoas estão precisando muito de ajuda, mas muito mesmo. Eu acho que, e essa é um pouco a minha briga, e é um pouco porque eu dou aula, é um pouco porque eu escrevo livro, quando a gente vivencia e a gente sabe que aquilo dá resultado e que aquilo você pode, em primeiro lugar, prevenir, né? Agora, infelizmente, a gente não tem esse alcance, né, de passar essa informação e fazer com que as pessoas consigam realmente, né, desde já ter esse trabalho de prevenção. Então, pelo menos que a gente consiga dar suporte, né, para essas pessoas que estão precisando tanto de ajuda, né? Então, é isso. Eu acho que força e vamos lá, porque realmente a Tiele fala muito isso, né? Nutricionista que tem que fazer a introdução de alimento, nutricionista que tem que dar suporte no processo da coisa. Ela é uma médica, né, que estuda bastante isso também. E é um pouco por aí, mas nós, como nutricionistas, a gente também não teve essa base de formação. Não é isso? Eu acho que essas lives também têm esse intuito, né? Passar conhecimento, passar informação, dar uma cutucadinha ali para falar, nossa, eu preciso estudar mais, preciso me aprofundar mais nisso. Tá sempre. E se animar para ver que é muito bom, dá resultado, muita gente pode ser ajudada nesse processo, né? E tá precisando disso. O pessoal me procura muito, e eu brinco, eu falo que eu vou fazer um clone, entendeu? Porque tá difícil para conseguir dar conta, né? De realmente atender como deveria. Então, é isso que eu falo, precisa de mais nutricionista, precisa de muita nutricionista dentro dessa linha, né? E eu acho que assim, é a questão da gente se capacitar, ocupar nosso espaço. E eu acho que um trabalho bem feito vira um trabalho de boca a boca, né? Porque, olha, vai Sim.
nutricionista que eu fui nela e ela fez um trabalho excelente com meu filho, ela fez um trabalho excelente na minha casa, ela fez um trabalho excelente comigo, e aí indicam você, aí a outra pessoa vai, gosta e indica você, e vai aquele boca a boca. Então, acho que assim, você se capacitando e fazendo um bom trabalho, a gente vai ocupando o nosso espaço e vai disseminando um pouco esse conhecimento cada vez mais, né, Dê? Eu acho que você vai Com certeza. de capacitação na nossa área, né? Na questão dos cursos, na questão dos livros, com a informação de qualidade, com respaldo, com embasamento, com Para o prática. pessoal ver que não é verdade, que não tem comprovação científica, né? Tem muita comprovação científica. Eu brinco, eu falo, uma coisa é não ter, outra coisa é não conhecer, né? Então, muitas pessoas não conhecem e falam que não